Olá, investidores, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento de Mercado, dia 27 de dezembro de 2017, quarta-feira, novamente uma sessão típica de final de ano. E o que eu quero dizer com isso? Poucos direcionadores, tanto do campo interno quanto externo. Ainda assim, o Ibovespa engatou a sua quinta sessão consecutiva de alta, a mais longa sequência desde o dia 2 de setembro, fechou numa importante alta de 0,48%, ainda acima dos 76 mil pontos. No exterior, o que a gente viu, no entanto, foi um viés misto, com bolsas mais apáticas rondando a estabilidade. Não tem grandes notícias para comentar com vocês, existia uma expectativa de que o CAGED, por exemplo, mostrasse o 8º mês consecutivo de criação de postos aqui no Brasil, isso acabou não sendo concretizado, houve na verdade um corte de mais ou menos 12 mil vagas aqui no Brasil. Ainda assim, o mercado segue bastante confiante em relação à retomada econômica e por conta disso, somado os ajustes de carteiras no final de ano, continuou dando ímpeto para a Bolsa Brasileira. Vamos direto aqui na tela, vamos entender o movimento desta quarta-feira? Então, eu vou começar pela Ásia, como eu sempre faço. Hoje, o Nikkei japonês fechou numa leve alta de 0,08%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong também praticamente estável, 0,07% de valorização. O índice na China teve uma queda um pouco mais expressiva, de 0,92%. Na Europa, não prevaleceu um sinal único entre os principais índices acionários por lá. O FTSE inglês, por exemplo, fechou numa alta de 0,37%, renovando máxima histórica aos 7.621 pontos. O CAC francês teve uma alta de 0,08%, enquanto o DAX alemão uma leve queda de 0,02%. Nesse momento, enquanto nós gravamos o programa, os índices acionários de Nova York rondam a estabilidade. O Dow Jones, por exemplo, sobe apenas 0,03%, o S&P cai 0,03% e Nasdaq cai 0,04%. Aqui, como eu comentei, mais um dia positivo para o Ibovespa, 0,48% de valorização. O índice terminou o dia cotado aos 76.073 pontos. Na semana, então, a gente acumula uma alta de 1,18%, nos aproximando, portanto, da máxima histórica de fechamento do Ibovespa. Ao longo desse ano de 2017, a gente chegou a ter 78 mil pontos, mas a máxima de fechamento ficou na casa dos 76 mil pontos. O giro financeiro hoje foi um pouco abaixo, novamente, por conta de final de ano, 5,3 bilhões de reais. Quando a gente olha para as principais oscilações do índice Ibovespa, novamente as ações dos varejistas e do setor de alimento foram os destaques do dia, ainda reagindo aos dados positivos sobre as vendas de Natal, com crescimento em relação ao ano de 2016. Então as ações das lojas americanas tiveram uma valorização de 4,1% hoje, Natura subindo 4%, JBS 2,7%. Entre elas estiveram as ações da Localiza e da CSN, ambas com 3,5% de desvalorização. Na direção contrária, justamente o contrário da maior alta de ontem, as ações da Embraer. Hoje caíram 3,6%. A gente já tem comentado que esse é um ativo que vai vivenciar bastante volatilidade daqui para frente. Ainda tem a questão do acordo entre a Embraer e a Boeing, não saiu nada do papel, existe um ceticismo de alguns investidores em relação a ela, inclusive o short interest, ou seja, o número de investidores que está apostando numa queda, ou seja, operando vendido com essa ação, cresceu bastante, então é um papel que exige maior cautela de negociação nesse momento. Ontem a maior alta, hoje justamente ao contrário, a maior queda do Ibovespa, caindo 3,6%. Entre as quedas também, as ações da Estácio caíram, as ações da Metalúrgica Gerdau caíram 0,9%, Santander caiu 0,7%. As ações preferenciais da Eletrobras, por exemplo, caíram 0,8% hoje. E ainda que não esteja relacionado a esse movimento, algumas notícias merecem destaque hoje. Por exemplo, os acionistas da Eletrobras deverão decidir na manhã de amanhã, quinta-feira, o que fazer com suas 6 distribuidoras: Eletroacre, Ceron, Amazonas Energia, Boa Vista Energia, Ceal e Cepisa. Em Assembleia Geral Extraordinária, os detentores das ações da companhia deverão decidir se iniciam imediatamente o processo de liquidação das empresas, tendo em vista que não foi possível privatizá-las até o final deste ano, ou se retifica uma decisão tomada em julho do ano passado e estende o prazo de venda para o final de julho de 2018. A proposta de administração é de prorrogação do prazo de conclusão da transferência de controle, mas há quem defenda a imediata liquidação dessas empresas. Então, não justifica exatamente o movimento desta quarta-feira, mas é algo para a gente monitorar na sessão de amanhã, a última sessão de 2017. E por falar na última sessão, a agenda econômica também vai ser bastante esvaziada, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Aqui no Brasil, o destaque vai ficar por conta do IGPM,
a inflação dos imóveis referentes ao mês de dezembro e também o resultado fiscal do setor público consolidado referente ao mês de novembro. Isso pode ter algum impacto sobre a curva dos DIs, mas sobre a negociação do Ibovespa como um todo não deve chegar a fazer preço. No exterior, o destaque fica novamente nos Estados Unidos. Teremos a divulgação da balança comercial de bens, referente ao mês de novembro, e um dado menos relevante, que são os dados de seguros, os dados semanais de seguro-desemprego, não deve também trazer tanta volatilidade para o nosso mercado e com certeza amanhã será um dia de pouca liquidez e de ajuste de carteira, o que naturalmente vai trazer uma volatilidade adicional, então é preciso ter maior cautela na hora de operar. De uma forma geral, esse é um contexto do que aconteceu nesta quarta-feira. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente noite e até amanhã.